Você acredita que existem histórias do futebol que simplesmente não estão em livros, não estão na internet e nunca foram mostradas na televisão? Histórias de craques esquecidos, jogos que mudaram destinos, personagens que construíram o futebol brasileiro e que estavam ao passo de desaparecer para sempre. Mas um homem decidiu lutar contra o esquecimento. Durante mais de 50 anos de sua vida, ele fez o que poucos tiveram coragem, ou paciência e paixão para se fazer. Telefonou para ex-jogadores, escreveu cartas, enviou telegramas, bateu à porta de antigos craques, viajou para ouvir histórias que ninguém mais queria contar, colecionou fotos e guardou jornais. Anotou nomes, datas, lugares e memórias. Enquanto o mundo corria para frente, ele olhava para trás, porque sabia que sem passado não existe futuro. Esse homem era João dos Santos Júnior, meu pai. E o que ele construiu ao longo de uma vida inteira, talvez um dos maiores acervos independentes da memória do futebol brasileiro, já reunidos por uma única pessoa. Mas essa não é apenas uma história de um pesquisador, é a história de um sonhador. De um homem simples, de origem humilde, que acreditava que as histórias dos esquecidos também mereciam ser lembradas. Porque cada jogador esquecido, cada fotografia amarelada, cada recorte de jornal, também é um pedaço da nossa identidade. E com este projeto Histórias que meu pai contou, muitas dessas histórias são reveladas pela primeira vez. Assim, esse legado começa a ser apresentado, porque algumas pessoas passam pela vida, outras deixam a vida inteira para ser contada. E esta é a história de João dos Santos Júnior. João dos Santos Júnior nasceu em Votorantim, no interior do estado de São Paulo, no dia 4 de janeiro de 1943. Filho de João dos Santos e Isaura Bonilha dos Santos, cresceu em uma família simples, mas trabalhadora. Teve uma única irmã, a minha tia Gracinha Nicolete. Do lado paterno era descendente de José Jesuíno do Espírito Santo e de Gertrudes Marias da Silveira, famílias profundamente ligadas à região de Sorocaba e Votorantim, antes do crescimento industrial. Do lado materno era neto de Antônio Bonilha Rodrigues e Francisca Lucas Pérez Bonilha, imigrantes vindo da Espanha. Meu pai nasceu sob as mãos de uma parteira em Votorantim. Morava numa residência bastante simples de pau a pique e chão de terra. Mesmo com a vida humilde, talvez o maior presente que meu pai recebeu não tenha sido um objetivo, foi uma paixão. O meu avô, João dos Santos, era sócio do Esporte Clube Savoia, um dos primeiros times de futebol do Brasil, e também foi bandeirinha e árbitro, e um apaixonado pelo futebol. Dentro de casa não conversavam apenas sobre política, pai e filho conversavam muito sobre futebol. Meu pai cresceu ouvindo histórias de jogadores, de partidas memoráveis, do antigo Savoia e dos primeiros anos do futebol. Sem perceber, ele começava a construir sua própria história. Uma das histórias que considero ter sido o estopim para a vontade do meu pai registrar grandes craques foi a história que meu avô contou a ele sobre Walter Jefferson, que já contei no episódio 3 do canal. Vai lá conferir, vale a pena. Ainda menino, meu pai entrou para o time infantil do Clube Atlético Votorantim, o antigo Savoia. Este time infantil era conhecido por todos como o time do Mascrinha. E quem era Mascrinha? Mascrinha era Francisco Costa, um personagem histórico que vestiu as camisas do Internacional, do Santos Futebol Clube e do Flamengo do Rio de Janeiro. Depois chegou a Votorantim para defender o Savoia, onde se tornou um dos grandes nomes do futebol da cidade. Foi também grande amigo do meu avô,
e acabou se tornando também grande amigo do meu pai, sendo uma referência para aquele menino. Mais tarde, meu pai jogaria também no Juvenil Metidieri, sempre como goleiro, mas uma vez jogou na linha e fez um gol. Seu primeiro grande ídolo na posição foi William Souza Ferreira, o goleiro de Votorantim e amigo da família. Foi observando William que meu pai aprendeu a amar a posição de goleiro. Anos depois, outro goleiro passaria a fazer parte de sua admiração. Era o goleiro Gilmar dos Santos Neves. O goleiro que conquistou a todos no bicampeonato da Copa do Mundo de 1958 e 1962. E o futuro reservava um momento importante na história dos dois. Mas meu pai não gostava apenas de jogar futebol, ele gostava de perguntar, de conversar com os mais velhos e escutava tudo com muita atenção e guardava cada detalhe. Enquanto outros meninos colecionavam figurinhas, ele colecionava histórias. Ainda muito jovem, João percebeu que o futebol não era apenas um esporte, era uma história emocionante da vida. Cada jogador guardava uma história, cada estádio uma lembrança, cada fotografia guardava um pedaço do tempo. Enquanto muitos viam apenas 90 minutos, ele enxergava décadas. Queria saber quem eram aqueles homens, como viviam, quem havia ensinado aqueles craques e quais suas origens. Foi ouvindo meu avô João dos Santos e o amigo de Janeiro Ferreira e tantos antigos esportistas da cidade e sua curiosidade só aumentava. Não, aí vou colocando no ar. Eu quero fazer assim, Por exemplo, como começou? Então, o Votorantim Berço de Futebol. 1890, 1910. Inclusive vai estar Federache, vai estar muitos time de São Paulo, até 42 quando o Votorantim acabou. Aquelas conversas mudariam sua vida para sempre. Na juventude, continuou atuando como goleiro e também falando no alto-falante da cidade, pertencente ao deputado Juvenal de Campos. Ali já colocava seu dom de comunicador em prática. Começou a trabalhar cedo na indústria Metidieri, pertencente ao comendador Alfredo Metidieri, que foi presidente do São Bento de Sorocaba e da Federação Paulista de Futebol. Seu Alfredo nutria uma simpatia muito grande pelo meu pai e foi na Metidieri que também jogou como goleiro, defendendo a equipe. Eu me lembro que o senhor foi presidente do São Bento 2 vezes, porque não quis mais ser. Isso não seria muito mais 15 anos presidente. 15 anos presidente do São Bento. É bom, importante até dizer que naquela época, se não me engano, era 2 anos, né, de mandato. 2 anos de mandato. 2 anos. Então, o Alfredo participou disso e participou de grandes jogos na cidade. Mas meu pai também se tornaria o primeiro presidente da Liga Votorantinense de Futebol, ainda muito jovem. Na época, era o presidente mais jovem do interior paulista. E também chegou a ser presidente da Comissão Municipal de Esporte, CME. Ser goleiro, para ele, era mais do que defender bolas, era defender histórias, inspirado em grandes ídolos William e Gilmar, e curiosamente essa paixão atravessaria gerações. Quando nasceu o 3º filho, ele fez questão de escolher um nome diferente, Jesse James. Muitos imaginavam que fosse apenas uma referência ao famoso personagem do faroeste. Mas meu pai sempre dizia sorrindo, um goleiro precisa ter um nome forte, um nome que faça o locutor gritar, quando Jesse no gol! Esse era o jeito dele, sempre enxergando o futebol como uma poesia. Ao mesmo tempo, precisava construir sua vida profissional. Como tantos brasileiros, precisava lutar para sustentar a família. Na Metidieri permaneceu durante 29 anos, conquistou o respeito pela dedicação ao trabalho, sendo incentivado pelo seu Alfredo Metidieri em uma nova empreitada, ao lado de 2 amigos. Foi empreender, montou uma empresa de confecções, a Votopress,
mas quando eu tinha por volta de 3 anos de idade, ela veio à falência. Novamente, meu pai foi à luta. Trabalhou na Têxtil São Remo e depois na companhia aérea, onde chegou ao cargo de gerente de vendas, superando novamente os obstáculos. Meu pai também foi advogado, uma profissão que ele amava, mas o seu maior sonho sempre foi ser jornalista, o qual ele desempenhou o papel desde a juventude, escrevendo para jornais como Cruzeiro do Sul, Gazeta Esportiva, entre outros. Meu pai dedicava-se muito à profissão de jornalista. Ponta direita. É cortado novamente pelo acima que desce para o ataque. Descendo agora com Haroldo. Haroldo lançando para o seu meio esquerdo aqui é Henrique. Henrique lançando agora pela lateral. Inclusive do Rio Acima, ele está aqui conosco. Ele fez 2 gols na partida de hoje. Musa, em primeiro lugar, a equipe do Rio Acima é mais técnica, me parece, que o Nacional. Vocês vieram com tudo para vencer essa partida e não pelo empate. Você teve uma atuação destacada. Eu gostaria de saber de você, como é que se está sentindo com o campeão? Nem sempre conseguiu manter essa profissão em atividade. Mas, mesmo com as dificuldades e os imprevistos profissionais, sempre havia algo que nunca saía da cabeça dele. O futebol, sempre o futebol, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, ele encontrava tempo para fazer suas pesquisas. Escrevia à noite e nos finais de semana, lia jornais antigos, organizava fotografias e respondia às cartas. Enquanto a maioria descansava, João pesquisava. Não existia internet, não havia redes sociais, muito menos banco de dados digitais. Tudo dependia da paciência e dedicação. Dedicação esta que ele mantinha também dentro dos gramados, como repórter de campo, narrando jogos e fazendo entrevistas. E João tinha uma determinação infinita. Ele escrevia cartas para jogadores antigos, mandava telegramas, fazia ligações, viajava e batia a porta de pessoas. Tudo por causa de uma história. Foi assim que meu pai conheceu personagens extraordinários, homens que viveram o nascimento do futebol brasileiro, construindo histórias que não estavam em livros, não apareciam em jornais e jamais chegariam à internet. Mas elas ficaram guardadas no arquivo do meu pai, mas ele não teve a oportunidade de mostrá-las por completo, pois a vida não foi tão fácil. Teve que lutar e trabalhar pelo sustento e conforto da família. Sem perceber, ele construía um patrimônio histórico, não apenas de fotografias, mas de memórias. Memórias que hoje começam a voltar à vida. Com o passar dos anos, eu comecei a entender que meu pai era diferente. Enquanto muita gente só assistia ao futebol, meu pai queria entender como o futebol havia sido construído. Ele não se contentava com as histórias que apareciam nos jornais. Ele queria descobrir o que ninguém havia contado. E foi assim que, quase sem perceber, nasceu um pesquisador. Eu cresci vendo ele trabalhar em suas pesquisas nos finais de semana, ou depois do trabalho. Era ali que ele passava horas. Eu sentava ao lado dele. Naquela época ainda não entendia o valor daquele material. Para mim, eram apenas fotos antigas. Hoje, eu sei que estava diante de um tesouro. Eu via ele identificar jogadores, escrever nomes e corrigir datas, comparar jornais e confirmar informações. Nada era publicado sem absoluta certeza. Ele dizia: histórias merecem respeito. Essa frase ficou guardada na minha memória. Foi acompanhando esse trabalho que comecei, sem perceber, que estava aprendendo a pesquisar. Não em livros, mas ao lado dele. Foi assim que eu também conheci jogadores que já estavam esquecidos. Cada encontro rendia novas histórias, novas amizades. Lembro-me de acompanhá-lo em algumas dessas visitas. Eu carregava equipamentos, fotografava, filmava, observava e aprendia. Sem saber, estava sendo preparado. Uma das pesquisas que me marcou foi a que ele fez na casa do eterno Peixinho, que fez o primeiro gol no Morumbi. Foi a primeira matéria dele que eu li. E quando eu fui ainda criança, um assistente e fotógrafo, na entrevista com o Paraná,
craque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966 e do São Paulo Futebol Clube, um grande amigo de nossa família. As entrevistas duravam horas, cada minuto valia ouro. Outro personagem que fazia parte dessas lembranças é o Berdan Catani, goleiro do Palestra Itália e da seleção brasileira, e o craque Mickey, um dos maiores talentos que passou por Votorantim, um meia-esquerda brilhante. Tinha futebol para vestir as camisas do Corinthians e Flamengo, mas não quis, escolheu permanecer próximo à sua terra. Meu pai admirava não apenas o jogador, mas o homem. Esses encontros me ensinaram que o futebol é muito maior que campeonatos. Ele é feito de pessoas. Pessoas que merecem ser lembradas. Foi então que eu comecei a ajudar o meu pai. Digitalizava fotos, organizava arquivos, separava documentos e preparava as exposições. Também acompanhava nas entrevistas, muitas vezes como fotógrafo e outras como cinegrafistas, às vezes como assistente. E eu sei que você foi jogar no Santos Futebol Clube. Conta para mim como é que aconteceu isso. O Fiote me convidou para ir treinar lá no Santos, mas eu fui treinar lá. Até com o programa Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura, onde meu pai contou a história do Savoia em uma luta para evitar a demolição do estádio. E as provas referentes ao próprio Savoia, que seria o segundo time aqui de Votorantim? Bem, o que ocorre é o seguinte, as provas do Savoia, infelizmente, se perderam numa enchente de 1929. E aquilo que restou, infelizmente, também foi na enchente de 1982. Votorantim é uma cidade que está dentro de um vale, então essa época das enchentes foram muito fortes e acabou levando tudo que nós tínhamos que pudesse guardar a memória. Pouca coisa restou. E o que restou é que nós estamos preservando até hoje. Sem perceber, eu estava herdando muito mais do que um acervo. Eu estava herdando uma missão. Os grandes jogadores abriam as portas para ele. Não porque era famoso, mas porque enxergavam nele um homem sério. Entre eles, lembro do Mão de Onça, o grande goleiro que na época jogava no Juventus da Moca e tinha orgulho de ter levado o lendário gol mais bonito de Pelé. Foi assim que nasceram as amizades que atravessaram décadas, algumas delas com verdadeiras lendas do futebol brasileiro. Uma dessas amizades foi Gilmar dos Santos Neves, bicampeão do mundo, um dos maiores goleiros de todos os tempos. Foi ídolo do Santos, do Corinthians e da seleção brasileira. Quando veio a Votorantim com sua esposa, aconteceu algo inesquecível. Ao ver o acervo que meu pai havia reunido, Gilmar ficou impressionado. Havia fotografias que nem ele próprio possuía. E eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês por essa iniciativa que eu acho espetacular, porque ainda hoje nós temos a felicidade de ter pessoas como o Dr. João, que é um homem ligado ao esporte, que adora o esporte e que vive em função do esporte para poder proporcionar a todos vocês esta beleza, essas recordações que hoje não se vê mais em lugar nenhum. Eu fiquei até emocionado, como ele bem frisou, quando cheguei aqui, vi uma fotografia minha de época de colégio, coisa que eu não tenho. Essa foto ele tem. Eu não sei como ele conseguiu, mas ele tem a foto. Aquela personalidade da semana do Nelson Rodrigues, quer dizer, são coisas que eu não possuo. A figura principal do fato, mas que o doutor João consegue ter. Mas isso para mim me vai dessa. Eu fico contente dela estar aqui neste museu, onde está à disposição de todos para que possam ver aquilo que eu fiz, o pouco que eu pude proporcionar em termos de futebol ao Brasil. Imagine isso por um instante. O próprio personagem da fotografia não tinha aquela imagem. Meu pai tinha. Fotos da época do colégio, registros particulares, momentos esquecidos pelo tempo. Tudo cuidadosamente preservado. E meu pai fez o que sempre fazia. Compartilhou, entregou aquelas imagens ao próprio Gilmar. Esse era João dos Santos Júnior, uma pessoa que poucos conheceram. Outro encontro que marcou profundamente a trajetória dele foi de Djalma Santos, um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial.
Em 2001, já como primeiro presidente e fundador do Panathon Clube de Votorantim, meu pai trouxe Djalma Santos à cidade. Foi uma homenagem à altura de sua carreira, não apenas pelos títulos, mas pelo exemplo. Naquele dia, Djalma Santos recebeu o troféu Fair Play, um reconhecimento por toda a disciplina, respeito e elegância que mostrou durante sua vida no futebol. Mas havia mais. Muito mais. Meu pai preparou uma surpresa. Levou um disco com a narração original do final da Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Quando Djalma Santos ouviu, a emoção tomou conta. Aquele homem, acostumado a grandes conquistas, não conseguiu conter as lágrimas, porque algumas memórias nunca envelhecem. Houve dúvidas em torno do quinto gol brasileiro, que acabou sendo confirmado pelo árbitro. Dizer que eu estou aqui em Votorantim e reviver essas coisas maravilhosas que me foi apresentado, logicamente me cala fundo no coração. E são coisas glórias que a gente leva daquele futebol que a gente jogava, aquele futebol bom, onde o Brasil foi bicampeão de futebol. Eu hoje, com 73 anos, estou ouvindo coisas quando eu tinha 20 e tantos anos. Que nós temos mais brothers. Em seguida, eu gostaria de homenagear o atleta símbolo, bicampeão do mundo, com o Fair Play, que é o primeiro do Panathon de Votorantim, ao craque que deveria ter recebido o Belfort Duarte pelos seus 20 anos sem nenhuma punição. Djalma, aceite o primeiro troféu do Panathon, o Fair Play. Também houve o encontro com o Rei Pelé. Embora breve, foi suficiente para que surgisse uma admiração respeitosa. O rei do futebol presenteou meu pai com fotografias e matérias históricas. Hoje fazem parte desse acervo. Foi assim que esse acervo foi construído ao longo de décadas. Por trás do pesquisador existia também o homem de família, porque nenhuma grande missão é construída sozinha. João dos Santos Júnior casou com Gilda Vieira dos Santos, companheira de toda uma vida. Junto a ela, formou uma família que sempre foi seu maior orgulho. Mas minha mãe, com certeza, foi a quem mais incentivou o meu pai a continuar lutando. E também posso dizer que ela sempre me incentiva em tudo que eu pretendo fazer. Então, esse projeto também tem uma semente poderosa, que se chama Gilda. Vieram então os 3 filhos, Simone Regina, Thaís Mariane e eu, Jesse James. Com o passar dos anos também vieram os netos, João Antônio, Eric Antônio e Vinícius Gabriel. E muitas vezes ele dizia, tenho certeza que um deles continuará esse trabalho. A vida, porém, escreveu outra história. Quem acabou assumindo essa missão fui eu. Ele talvez não esperasse por isso, ou talvez sim. Porque pensando hoje, ele me preparou para isso. Não só acompanhei toda essa caminhada, mas vivenciei cada momento. Desde muito pequeno, meu pai me levava aos campos de futebol. Eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade. Enquanto outras crianças brincavam, eu ouvia histórias, quase uma repetição de sua vida. O improvável aconteceu, e assim nos realizamos com esse trabalho histórico. Era um orgulho estar com ele nas exposições fotográficas que realizou. A partir de 1990 aconteceu quase que uma dezena delas. No SESI, no Banco do Brasil, na agência de carros da Renault e em alguns shoppings.
E jogava demais, né? Jogava demais. Quem não viu jogar, perdeu. Fera demais. Então, puxa vida, só encontrar esse pessoal aqui. Nos finais de semana assistimos juntos programas esportivos, especialmente os grandes momentos do esporte, da TV Cultura, do qual ele também colaborou. Lembro quando ele entrou na briga com a Prefeitura de Votorantim para evitar a destruição do patrimônio do Savoia. Até na revista Placar ele foi. Esta sua luta me inspirou. Não herdei apenas caixas com fotos de jornais antigos. Herdei histórias de pesquisas inéditas e fantásticas de se ler. Histórias que merecem chegar a mais pessoas. Além dessa herança histórica, também herdei o idealismo que ele mantinha, a luta pela preservação e as homenagens a grandes craques em vida. E foi com esse idealismo que eu fui à luta e realizei um grande evento, o centenário do Estádio Municipal de Votorantim, o antigo Estádio do Savoia. Na ocasião, homenageei 134 ex-atletas dos 68 anos aos 93, além de quase 200 nomes em memória que cada um levou em sua camisa no evento, e somente meu pai teria a ousadia de fazer. Mas, como eu puxei ele, não aceito um não, não fujo da luta, e fizemos esse evento com muito orgulho. Mas toda história, por mais rica que seja, também tem um fim. E o dia chegou, 2 de abril de 2014. João dos Santos Júnior nos deixou, e com ele parecia que uma biblioteca inteira se fechava em silêncio. Fotografias, nomes, datas, memórias. Tudo aquilo que ele guardou por décadas ficou em silêncio. Mas o silêncio mais duro não foi a ausência, foi o descaso. Na cidade de Votorantim, onde ele dedicou sua vida inteira, até chegou a ser secretário de esporte, nem sempre teve a memória valorizada. Já citei esse caso no episódio de Gino e Pará, outro votorantinense esquecido pela Secretaria de Cultura e Esporte da cidade. Meu pai escreveu um livro sobre a cidade de Votorantim, intitulado Votorantim, História e Iconografia de uma Cidade, lançado em 2004, que contou a história da cidade, de personagens e do esporte local. Mas o que mais doeu foi o descaso, um fato que jamais a família divulgou, mas que cabe o relato. Durante o velório do meu pai, o prefeito da época compareceu ao meu lado, das minhas irmãs e da minha mãe. Prometeu realizar um sonho antigo do meu pai, em construir um museu do esporte na cidade, e daria o nome dele ao museu. Para vocês entenderem o contexto, meu pai, desde os anos 90, já comentava sobre a necessidade da existência de um museu do esporte. Mas a crueldade de políticos é enorme. Dias depois, na sala do prefeito, eu ouvi ele dizer que fazer um museu era coisa do passado e não iria fazer. E se eu quisesse doar o acervo do meu pai para a prefeitura, ele aceitaria. Mas nós da família não pedimos nada. Foi este prefeito que foi no velório, ao pé do caixão do meu pai, para propor isso. Diante daquela cena, ao lembrar daquele prefeito, ao lado do caixão do meu pai, fazendo promessas com o sofrimento da família, e sua insensibilidade e a falta de palavra, e um requinte de crueldade em recusar a homenagem e ainda querer o acervo do meu pai. Sim, são palavras duras, mas necessárias para entender as lutas e a falta de valor que tantas pessoas passam e assim entram no esquecimento. E é por isso que esse projeto existe, para trazer a essência do legado que meu pai deixou, de valorização e preservação de histórias bonitas, de conquistas e superações. Hoje, olhando para tudo isso, fica claro que meu pai estava à frente do seu tempo. Falava de preservação quando ninguém se importava, e talvez por isso nem sempre foi compreendido. Mas o tempo sempre revela o valor, revela o legado, revela a importância de quem dedicou uma vida sem esperar o reconhecimento.
Foi assim com ele, está sendo agora, porque este projeto não é apenas um canal. É uma reconstrução de tudo aquilo que ele deixou. Tudo está sendo reorganizado, preservado e cuidado, com respeito e com amor. Cada um dos craques que nós falamos merece. E se ele estivesse aqui hoje, provavelmente ele diria: não deixe isso parar. E não vai parar nunca, porque a história dele terminou em 2014, mas ela continua em cada arquivo, em cada imagem, em cada vídeo. E agora continua este caminho, não sozinho, mas com todos vocês, porque algumas histórias não terminam, elas apenas mudam de mãos. Se você chegou até aqui, obrigado. Esse não é apenas um vídeo, é um pedaço da memória do futebol. Então venha com a gente, curta este vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que ama futebol de verdade. Nós estamos apenas começando. Esta foi a primeira temporada de 15 episódios de histórias que meu pai contou. E na próxima, vamos ainda mais fundo, em novas décadas, em novos craques, em histórias que quase ninguém conhece. Porque o passado ainda tem muito a dizer.